Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone. Aqui você encontra todos os domingos a sua dose semanal de informação sobre serviço público, aposentadoria, direitos do trabalhador, dentre outros assuntos. Para prestar a nossa tradicional consultoria, temos no campo previdenciário o doutor Luiz Gustavo Ramos, em nome de CRJ Advogados. Hoje nós temos também a presença do Sindicato dos Empregados em Transporte Rodoviário de Carga Seca do Rio Grande do Sul. Quem fala conosco é o presidente do Cinecarga, Paulo Barque. Ainda nessa edição teremos um material da entidade que representa escrivães, inspetores e investigadores de polícia do Rio Grande do Sul, a UGIRME Sindicato. Essas são as principais atrações do programa de hoje. Agora é hora de colocarmos a Justiça em Foco. O juiz não deve ficar restrito a exames periciais, podendo se basear na situação econômica e nas condições do segurado para conceder benefícios do INSS. Assim, entendeu a Justiça Goiana ao determinar a concessão de um BPC à segurada epilética. O INSS apontava que o laudo médico atestava que a segurada poderia trabalhar mesmo com seu quadro de saúde. Mas o juiz disse que o Estado brasileiro deve permitir que os cidadãos tenham o mínimo existencial. Além disso, o juiz não deve se basear apenas no exame pericial, devendo julgar conforme as provas conjugadas aos autos, já que a autora contaria com impossibilidade física e ainda, sabendo da situação econômica nacional, a qual, para quem é jovem, já é por demais complicado encontrar um emprego, quanto mais para uma senhora com mais de 40 anos e com um problema de saúde intermitente. O magistrado salientou ainda que, por meio de estudo social, foi constatado que a autora da ação é incapaz de se sustentar e sobrevive com muita dificuldade. Não obstante a conclusão do laudo pericial, o juiz entendeu que a autora não detém condições para livre e vinculativamente trabalhar para se autossustentar, haja vista o quadro clínico posto nos autos. Decisório inteligente e atual. O princípio do livre convencimento baliza o comportamento dos juízes no processo civil brasileiro, onde por ele, na formação da sua convicção, podem ser utilizadas as mais diversas fontes de prova. Portanto, que cada vez mais o manejo da justiça seja feito dessa forma, ou seja, procurando o melhor direito para o caso em questão, livre de formalidades exageradas. Dito isso, vamos começar o programa com a nossa interatividade. Hoje, você, nosso telespectador, tem suas demandas respondidas pelo doutor Luiz Gustavo Ramos, do CRJ Advogados. Você que está em casa, interage com a gente pelos nossos canais de interatividade. Sempre coloque o nome e a cidade de onde você está falando. Bom, primeira pergunta que vem no final do telefone 8235. Após um ano do acidente no trabalho com sequela, se for demitido, entro contra o INSS ou contra a empresa? Doutor Luiz Gustavo Ramos, obrigado por estar com a gente. Um bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia aos nossos telespectadores. Bom dia ao Paulo. Bem, essa questão é muito interessante, Solano, porque a maioria dos segurados da Previdência Social sequer sabem que existe o pecúlio, popularmente chamado pecúlio, que é o auxílio acidente. Toda pessoa que for vítima de um acidente de qualquer natureza, é bom que se diga, seja um acidente de trabalho ou não, e que em decorrência deste acidente sofrer uma limitação na sua capacidade elaborativa, ela pode não fazer jus ao auxílio-doença ou à aposentadoria por invalidez, uma vez que ela pode retornar ao trabalho. Agora, toda vez que ela tiver que desempenhar um esforço maior para desenvolver essa atividade, ela pode receber da Previdência um pecúlio. Esse pecúlio é um valor equivalente a 50% do valor que a pessoa teria direito se aposentada por invalidez fosse. A pessoa continua trabalhando, mas receberá o pecúlio e receberá até o momento da futura aposentadoria. Mas respondendo à pergunta objetivamente, então, ao nosso telespectador, não precisa ser demitido para demandar contra o INSS. O senhor pode continuar trabalhando e demandar o INSS para receber conjuntamente este pecúlio. No que diz respeito à empresa, o senhor tem estabilidade por um ano depois que retornar ao trabalho, se for um acidente de trabalho,
E, sendo um acidente de trabalho, o senhor também poderá demandar a empresa para receber uma indenização decorrente do trabalho. Mas eu refiro, e é bom frisar essa questão, o senhor pode continuar trabalhando e demandar o INSS. Não perca tempo, procure um advogado da sua confiança e lute para receber esse pecúlio. Tá certo. Outra questão que chega lá de Gravataí, do Jorge. Tenho 26 anos de carteira de trabalho, sendo 15 insalubres. Posso me aposentar? A minha idade é 52. Pode, doutor Luiz? Qual é o tempo de contribuição dele? 26 anos de contribuição e ele fala que 15 desses anos são insalubres. Bem, esses 15 anos de atividade em condições especiais, eles podem ser convertidos em tempo de serviço comum com um acréscimo de 40%. Se convertermos esses 15 anos em tempo comum, o senhor terá um acréscimo de aproximadamente 6 anos, que somados aos seus 26 anos de carteira assinada, infelizmente não lhe deixam com 35 anos de atividade. Então, em princípio, o senhor ainda não teria direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Tá certo. Obrigado, doutor Luiz. Segue na nossa consultoria aqui na manhã desse domingo. Bom, hora de falar com o Sinecarga, o presidente Paulo Barco. Presidente Paulo Barco, antes de iniciar o programa, ele me fala: Solano, estou preocupado. Aumento após aumento. E é aumento na energia elétrica, é aumento na gasolina, é aumento nos produtos alimentícios, no supermercado. O que fazer, presidente Paulo Barco? O que o governo federal, até onde o governo federal irá com essa questão dos aumentos? Bom dia. Bom dia, doutor Luiz, bom dia a todos os nossos telespectadores do nosso querido Boca no Trombone. Doutor Paulo André Solano, o que fazer se não é desembolsar cada vez mais? Só nos sobra isso para nós, consumidores, para nós, sociedade comum, quando a gente diz que nós somos os mortais. Lá em Brasília ou em alguns outros estados, tem alguns que se julgam imortais, porque com certeza não estão mais fazendo supermercado, não estão abastecendo o veículo. Agora, esta semana, sem aviso nenhum, sem aviso prévio nenhum, sem comunicação nenhuma, inclusive da própria mídia, aumentou 10% o combustível, novamente. Aumento de combustível, companheiros de bancada e nossos telespectadores aqui. Aumento de combustível é aumento de preço direto para o consumidor. Vai aumentar todos os produtos. Não tem mágica mais nenhuma e todo mundo sabe que isso aí, desde quando existiu o combustível de gasolina, ou seja, de óleo diesel, ele vai refletir direto ali. Além disso, estávamos comentando aqui no início do nosso programa de hoje, fui fazer mercado essa semana. Sim. Solano. Muito tempo eu não fazia. Levei uma chamada da mulher em casa. O que tu comprou? Eu nunca gastei tanto que nem tu gastou essa semana. Só porque eu peguei um resfriado, tu foi fazer o mercado? Cada vez mais a gente compra menos e tem que desembolsar mais. E eu falei para ela, mas peraí, eu comprei exatamente aquela listinha que tu me deu. Não pode. Aí foi ver relação com outras semanas e tal, o mercado aumentou assustadoramente alguns tipos de produtos. E também, claro, que a gente já sabe da sazonalidade, de clima, etc., né? Produtos, às vezes, agrícolas, mas hoje nós estamos na franca ainda, bergamota, laranja, esses produtos cítricos estão na colheita, estão aí, né? Deveriam estar com preço melhor. Eu não sei onde a gente vai parar, não sei mesmo. Mas eu queria também aqui aproveitar, Solano, também dizer que nós, do Sinecarga, tanto aqui na sede principal de Porto Alegre, como lá na subsede na região carbonífera, como todos os anos, estamos fazendo uma campanha do agasalho, onde já distribuímos as primeiras partes para as zonas carentes, e lá, principalmente lá em Butiá, essa semana estive lá junto com os diretores de lá, entregando lá na Vila Julieta, em algumas vilas, onde a coisa está muito complicada. E, principalmente agora, nessa época que existe uma certa aumento das demissões, faltas de trabalho.
diminuindo as vagas de trabalho, esse pessoal não vai ter mais como sustentar a sua família. E nós, preocupados com isso, estamos intensificando e agora aproveitando o nosso programa aqui para dizer que quem fez aquela sua limpeza no armário, ou se faz tempo que não dá uma olhada lá, Claro. olhe, nos ligue para os telefones aí que o programa sempre divulga, pelo e-mail, que nós mesmos vamos buscar na sua casa e com certeza destinaremos aí para esse pessoal Aqui no Sinecar Porto Alegre, geralmente a gente entrega nas vilas da Ilha das Flores, Ilha dos Marinheiros, onde as coisas são muito mais complicadas nessa zona de chuva agora, de enchentes. Não tenha dúvida. Bonito trabalho esse do Sinecarga com o presidente Paulo Barque. Daqui a pouquinho a gente vem conversar um pouquinho mais com ele. Bem, agora nós vamos conferir o material produzido pelo Coletivo Catarse para a UGEIRM Sindicato, que representa escrivães, inspetores e investigadores da Polícia Civil Gaúcha. Esse material se refere ao evento acontecido no último dia 7 de julho, a grande manifestação, mais de 15 mil pessoas em frente ao Palácio Piratini, em prol da segurança para todos os gaúchos. Estar hoje aqui dá um basta a essa onda de violência que assola o nosso estado, né? E a brutalidade com os crimes vem ocorrendo no Rio Grande do Sul. E, por outro lado, a gente não vê reação nenhuma do governador Sartori com relação à política de segurança para combater a criminalidade. Muito pelo contrário, estimula ainda a criminalidade a partir do momento que ele diz que não tem recursos para combater o crime. Pessoal, hoje o governador Sartori, aquele que gosta de fazer gracinha, piada, vai conversar sério com a gente. Hoje ele, a RBS, hoje o governador e sua imprensa amiga, que está há vários dias... Esse material bonito, material produzido aí pela Catarse Coletivo, que você está assistindo, o pessoal da UGEIRM Sindicato, né, que juntamente com várias entidades da Brigada Militar, a BANF, a SSTBM, o pessoal dos servidores públicos da FESERGS, né, estiveram reunidos no último dia 7 de julho por diversas partes aqui da capital e chegando, culminando aí na frente do Palácio Piratini. Esse bonito encontro foi realizado pelos servidores da segurança pública. Tá aí, servidores da Polícia Civil, da Brigada Militar, indignados com essa situação de insegurança por todo o estado, uma situação calamitosa para os próprios servidores, sem condições de trabalho, muitos sem um plano de carreira adequado e muitas vezes com salários que deveriam ter sido reajustados de uma forma e agora o governo tentava sinalizar o não cumprimento desse acordo. Com essa mobilização já foi acertado que em novembro, né, o pessoal da Polícia Civil vai estar recebendo a primeira parcela do reajuste aí para todos os sindicalizados da UGEIRM Sindicato. Vamos seguir aí, acompanhando o material. Estamos aqui reunidos e motivados para mostrar para ele que a Polícia Civil Gaúcha... Tá aí, bonito material que a UGEIRM Sindicato trouxe para a gente. Bom, logo mais nos próximos programas vamos tratar das demandas, dos temas da Brigada Militar e da Polícia Civil aqui no Boca no Trombone. Mais dúvidas dos telespectadores pela nossa interatividade? Vamos a elas. Dr. Luiz Gustavo Ramos, era CC numa fundação do Estado. E em dezembro do ano passado entrei com um laudo no INSS. Sou safenado, tenho 2 stents, não posso fazer nenhum procedimento porque corro o risco de morte. A fundação mandou minha demissão por e-mail. Até hoje não fiz o acerto. O que devo fazer? É o que quer saber o Hamilton, doutor Luiz.
Bem, doutor Solano, em se tratando de trabalhador afastado das suas funções em decorrência de auxílio-doença ou até de aposentadoria por invalidez, o contrato de trabalho fica suspenso, de modo que o empregador não pode demitir o seu empregado enquanto perdurar o auxílio-doença, porque há aí uma causa de suspensão do contrato de trabalho. A peculiaridade, no caso concreto, é que se tratava de um cargo em comissão. Este cargo em comissão, ele é de livre nomeação e livre exoneração. Portanto, pode sim ser feita a extinção desse vínculo, independentemente do auxílio-doença, até porque o contratante poderia fazê-lo a qualquer momento, sem qualquer dificuldade. Então, nesse caso, o que precisa se fazer é fazer o acerto para verificar se ainda existe alguma verba pendente de pagamento, mas não há qualquer outra peculiaridade. Se fosse um contrato de trabalho regido pela CLT, bom, aí seria diferente. O empregado poderia, sim, demandar o seu empregador para buscar a nulidade da demissão, mas não é o caso. Doutor Luiz, uma mais objetiva aqui, final do telefone 6477. Tenho 35 anos de contribuição e 52 de idade. Posso me aposentar? É o que pergunta o nosso telespectador que não se identificou. Imagino que seja um segurado homem, fala em 35 anos de atividade. Sim, se tratar de um segurado homem com 35 anos de atividade, independente da sua idade, ele já pode requerer a sua aposentadoria. No entanto, com a idade que ele está, ele não poderá se enquadrar na regra nova, aquela do 85-95. Mas pode sim postular a sua aposentadoria, mas incidirá o fator previdenciário no cálculo da renda inicial. Tá certo. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo, que segue com a gente na manhã desse domingo. Logo mais, vamos conversar com o presidente Paulo Barque do Cinecarga sobre algumas demandas específicas da categoria. Também ele vai trabalhar em cima desse tema aí, fator 8595, como é que vai tramitar essa demanda aí lá em Brasília, né? No Legislativo, no Executivo. Vamos ver como é que fica. E mais perguntas que você envia para o nosso canal de interatividade serão respondidas pelo doutor Luiz Gustavo Ramos. Boca no Trombone, ano 26, muito mais interatividade para você. Fesergues, 25 anos, a luta continua. Fesergues, 25 anos, a luta continua. De volta com mais Boca no Trombone, seguimos interagindo com os nossos telespectadores. Bom, questão que vem lá de Alvorada, do Antônio, sobre a diferença entre incapacidade e doença. No caso de doença, o empregador pode demitir? Doutor Luiz Gustavo Ramos. A pergunta é muito semelhante àquela que a gente acabou de tratar aqui no bloco anterior. Se os segurados tiverem auxílio-doença, independentemente da doença ser decorrente do trabalho ou não, o contrato de trabalho está suspenso e não pode haver a demissão enquanto o contrato de trabalho estiver suspenso. O mesmo ocorre no caso de aposentadoria por invalidez. A aposentadoria, ela nem sempre é um benefício definitivo. Enquanto o segurado estiver percebendo essa aposentadoria, o contrato fica suspenso e não pode haver a rescisão. Questão que vem lá de Parobé, do João. Se o aposentado por invalidez falecer, a viúva fica com a pensão? Sem dúvida nenhuma, doutor Solano. Se o segurado estiver aposentado ou contribuindo para o INSS e venha a falecer, os seus dependentes terão direito à pensão, que agora, é bom que se diga, a pensão por morte continua, felizmente, sendo equivalente a 100%, uma vez que aquela limitação proposta pelo governo federal lá em dezembro, no apagar das luzes do ano passado, felizmente ela não vingou e a pensão continua naturalmente sendo no valor equivalente a 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia enquanto aposentado. Doutor Luiz, dentro do tema da pensão por morte, né? Muitas vezes a gente recebe, ou no escritório, ou até nos nossos canais de interatividade, aqui na Band TV ou na Rádio Bandeirantes, a pensão por morte é injusta. A pensão por morte é injusta, segundo a crítica que é feita, porque, na verdade, foi uma pessoa que contribuiu e agora a outra vai usufruir. Tem injustiça nessa questão? Ou existe uma logicidade, já vista que a pensão ela é baseada numa contribuição do segurado falecido? Com todo respeito a quem pensa de maneira diferente, eu não vejo a pensão por morte como forma nenhuma de injustiça. A pensão por morte só é devida
porque o falecido, enquanto vivo, contribuiu para os cofres da Previdência. Por exemplo, aquele cidadão que em vida recebia apenas o benefício assistencial, ou seja, ele não contribuiu para a Previdência, ele está recebendo um salário mínimo porque ele atingiu uma idade X, 65 anos, ou então porque ele estava incapacitado para o trabalho. Este benefício, ele não vai gerar uma pensão por morte porque não havia contribuição. A pensão por morte, ela só existe porque o segurado em vida verteu contribuições. E ele verteu contribuições para garantir a sua aposentadoria e garantir também uma renda para os seus dependentes. Isso tudo está englobado na contribuição que depois vai gerar o direito à pensão por morte. Tá certo. Obrigado, doutor Luiz. Segue conosco na nossa consultoria. Bem, a gente estava falando no bloco anterior sobre uma modificação legislativa na questão das aposentadorias por tempo de contribuição. Até o doutor Luiz acabou explicando aqui. Para o presidente Paulo Barque, sua larga experiência na vida sindical, como que está o Congresso Nacional, presidente Paulo Barque? Nesse sentido, as demandas lá estão tendo seguimento, né? Agora, isso vai lá cair no colo da presidente Dilma. Na sua visão, na visão do Sinecarga, isso vai ter um segmento? Olha, boa pergunta. Tanto é porque hoje a gente tem algum conhecimento do como anda o Congresso, mas nunca se tem a previsão de como ele vai votar. Isso depende muito de acordos entre as lideranças, acordo entre os partidos. Hoje nós vemos o partido do governo ou a coligação do governo um pouco mais enfraquecida, o partido já dizendo que essa presidenta não é mais desse partido, quer dizer, parece que está dizendo isso. Então, hoje as forças dentro do Congresso são muito diferentes de a gente ter uma noção do que vai ser votado, de que forma vai ser votado. Mas, em suma, ou na maioria das vezes, é através dos acordos entre os próprios deputados e senadores que acontecem as coisas. Na questão da aposentadoria, o movimento sindical tem ainda defendido que a regra seria o fim do fator previdenciário. Conseguimos 85-95, já falamos aqui no programa anterior, e a Dilma tinha falado, ou vamos ser até melhor, a equipe econômica da Dilma, numa reunião com as centrais, disse que possivelmente o governo seria obrigado a vetar. Verdade. Nós tínhamos que fazer um movimento dentro do Congresso justamente para derrubar o veto. Esse ônus ia ficar para o governo. Claro. Eles de imediato pediram mais um prazo para o movimento sindical, para nós. Vamos fazer alguma coisa diferente. O que aconteceu? Vamos dizer, esse arremedo que diz que até, ou a partir de 2017, o doutor Luiz pode depois me ajudar, mas vai aumentar um ano a cada ano. Exatamente. Tanto na idade como o 8595, né, doutor Luiz? Fazendo um bate-bola aqui, até o 8595 fica até 31 de dezembro de 2016. Até aonde nós não imaginávamos que esse governo ia ter a capacidade de ofertar, que é, segundo a equipe econômica, de novo, que é o 90%, que eles queriam agora. Exato. Não penso que eles iam desistir. Que é aquela coisa contraditória, né, Luiz Gustavo, que falamos no outro dia no programa. O Executivo propôs 85-95, aí aprovaram na Câmara e ele disse que vai vetar. Não dá mais para entender nada. O que fazer, doutor Luiz? E a propósito, né, doutor Solano, o Paulo, o governo sinaliza com a progressividade da regra 85-95 até chegarmos à regra 90-100 lá em 2022. No entanto, quem disse que lá em 2022 o governo não pode criar uma outra progressividade sob o argumento de que a expectativa de vida do povo brasileiro se aumentou. Então não há garantia nenhuma de que lá em 2022 essa progressividade estanque. Ela pode continuar, essa progressividade pode ressurgir e o governo pode nos levar daqui a pouco a 95-105. Sabe-se lá o que vai acontecer. O ideal, sim, seria que essa progressividade não passasse agora no Congresso. Porque o que aconteceu? Na verdade, essa progressividade ela foi instituída novamente através de uma medida provisória, que vai ser apreciada pelo Congresso Nacional. Exatamente. Pode ser que o Congresso não concorde com a progressividade e aí vai voltar para presidente. Uma outra pergunta, presidente Paulo Barque. Agora está lá na mesa da presidente Dilma a questão do reajuste para os aposentados do INSS que recebem acima do mínimo. E aí, veta
ou sanciona? Bem lembrado. Se depender da equipe econômica, vai vetar. Sim. Como hoje o governo está fragilizado perante a sociedade, pode-se haver alguma mudança. Nós, do movimento sindical, estamos de olho lá. Inclusive, estamos aguardando, um pedido da Presidência da República para uma reunião com as centrais sobre este e sobre o PPE, aquele também que saiu, que eu acho que em um outro programa podemos até abordar um pouco sobre mais. o assunto. Exato. Para conversarmos a miúde com a presidenta e a sua equipe econômica nesse sentido. Nós, estou afirmando aqui, o movimento sindical está unido, todas as correntes estão unidas, inclusive aquela central que é mais chegada ao governo federal, também está unida no sentido de que se aprove ou se não se vete o reajuste de acordo com a tabela do salário mínimo. Foi já um grande avanço que a gente conseguiu já em governos anteriores, que até foi renovado, vamos dizer, agora. Sim, verdade. Né? Então, não podemos de jeito de maneira perder essa chance agora desse reajuste para os aposentados ser igual a todos os aposentados, não só os que têm ganho salário mínimo. Bom que o Sinecarga e também a UGT, o presidente Paulo Barque faz parte, estão de olho vivo nessa questão. Bom, se tiver tempo, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Luiz Gustavo. Sim. Vai ter. Tá. Deixa eu só encaminhar uma outra aqui, presidente. Do Luiz, estou com 52 anos de idade e há 7 anos no auxílio-doença. Posso pedir a aposentadoria? Olha, pode ir até o INSS e requerer a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. No entanto, eu faço um alerta. Para que o INSS converta seu auxílio-doença numa aposentadoria por invalidez, eles irão submetê-lo a uma nova perícia. E nessa nova perícia, o perito do INSS pode concluir que o senhor está apto ao trabalho e o senhor pode vir a perder o seu auxílio-doença. Então, eu lhe diria o seguinte, acho melhor o senhor continuar em benefício até que o INSS lhe chame para uma nova perícia. Presidente Paulo Barque, por gentileza. Emendando então, doutor Luiz Gustavo, apareceu essa semana, mais para perto agora desse fim de semana lá no sindicato, uma questão que tem nos afligido já, porque não é a primeira vez que aparece. Sofreu um acidente, um condutor de veículo rodoviário, e perdeu uma das vistas, ou diminuiu drasticamente a visão, sendo considerada agora a visão monocular. O que o senhor acha que pode acontecer com ele? Será encaminhado para um pecúlio, que agora vai começar esse processo, para um pecúlio, ou vão dar por invalidez o benefício? Presidente, essa resposta vai ao encontro do enfoque jurídico. O juiz, ele não pode ficar adstrito ao laudo do INSS. No caso que o senhor refere, o cidadão, condutor de veículo automotor, sofreu um acidente e teve uma redução na sua capacidade de trabalho. Isso não se discute. Então, ele teve essa redução e vai receber o pecúlio. Ele ficará em auxílio-doença durante um determinado período e depois, se ele for reabilitado e puder retornar a uma outra atividade, ele vai então retornar. Do contrário, ele tem que ser aposentado por invalidez. Tá certo. Obrigado, gente. Doutor Luiz Gustavo Ramos e o presidente Paulo Barque, na manhã conosco desse domingo aqui no Boca no Trombone, que vai ao ar na sua Band TV, sempre aos domingos, das 7 às 7h30. Confira lá no Facebook a reprise do programa e também os programas da Rádio Bandeirantes, o FM 94,9. Boca, ano 26, muito mais interatividade para você.